Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia do quê? É dia de gravação de Val Responde. Eu amo esse quadro porque ele acaba sendo, sabe, bem dinâmico, bem divertido e eu consigo ajudar vocês naquelas dúvidas que eu acabo recebendo, tanto dos meus alunos quanto de vocês nas redes sociais. Se você tiver com alguma dúvida, só mandar que eu tiro um dia para responder. E hoje eu vou fazer isso. Gente, vamos começar com essa daqui. Val, por que a fala, que é algo tão simples, é ao mesmo tempo algo tão complexo? Essa pergunta veio de uma aluna e eu quis muito compartilhar com vocês. Por quê, gente? O que acontece? A fala, se a gente for pensar na questão da linguagem, ela é algo presente na nossa vida desde quando nós nascemos. Desde quando a gente nasceu, tem uma pessoa que está conversando com a gente. Todo dia essa pessoa está lá, é a nossa mãe ou o nosso cuidador. Quem cuidou da gente estava interagindo. A maioria de nós sempre teve essa relação, sempre teve alguém ali perto cuidando, conversando. A gente sempre escutou algo. E a fala, ela é muito presente. Só que nós temos que pensar duas coisas com relação à fala que tornam ela complexa. Porque a fala é algo que vai nos direcionar à linguagem. E o que é a linguagem? A linguagem é a forma como nós nos comunicamos, tanto por uma forma verbal, que é a oral, que é a fala, tanto pela forma não verbal. Então, é importante que a gente observe que a fala, a linguagem, ela carrega muitos sinais de emoção. Por isso que é tão difícil da gente se colocar, por isso que é tão difícil da gente se falar, da gente se expressar. Por quê? Quando nós vamos comunicar algo, a linguagem, ela está ancorada nas nossas emoções. E as emoções, elas têm um poder muito grande sobre a forma como nós lidamos com as coisas. E se a gente não cuidar das nossas emoções, se a gente não perceber por que a gente está sentindo medo, por que a gente fica tão ansioso, por que a emoção é positiva, por que a emoção é negativa, se nós não conseguirmos perceber quais são os aspectos emocionais que estão me privando de ter uma boa fala, uma boa comunicação, a gente vai ficar nessa rodinha, sabe? A gente não vai conseguir superar essa dificuldade de falar. A fala é simples porque nós partimos do princípio que é algo que todo mundo consegue falar. A maioria das pessoas tem a possibilidade de desenvolver essa habilidade de falar. E por que ela é tão complexa? Ela é tão complexa porque ela está ancorada nos nossos sistemas emocionais. E por mais racionais que nós sejamos, nós somos seres emocionais. E algumas coisas nos desestabilizam. Essa é a questão da linguagem. Nós estruturamos a nossa vida, nós estruturamos a forma como nós nos comunicamos, nós estruturamos nós mesmos com base na linguagem, com base em tudo aquilo que a gente escuta. Então, a gente vai escutando muitas coisas, a gente vai acreditando em muitas coisas e nós estruturamos a nossa personalidade, nós estruturamos quem nós somos com base na língua, com base na fala de alguém. Alguém diz, nossa, que menina linda, que menina legal. E aí você vai guardando essas palavras. Mas às vezes não são só palavras positivas. Às vezes são palavras negativas. Nossa, esse menino só me dá trabalho. Meu Deus do céu. Esse guri fala demais, fala demais, fala demais. Nossa, olha, não sei por que eu não te dei. Eu não sei por que eu tive você. São falas que trazem para quem escuta muita dor. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a fala, ela é algo simples, ela está aí para todo mundo falar, só que a dor que ela gera, a emoção que ela pode causar em alguém é muito grande. Por isso que é tão complexo e é por isso que às vezes a gente evita se comunicar, a gente evita falar. Por quê?
quando nós optamos por falar com alguém, quando nós optamos por abrir as nossas emoções, nós estamos mostrando as nossas vulnerabilidades. E nós, seres humaninhos, a gente tem muito problema com esse negócio de ser vulnerável. A gente não gosta de mostrar para os outros quais são os nossos pontos fracos. Porque a gente tem medo, porque a gente já sofreu, porque alguém já, sabe, já machucou o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Então a gente começa a se proteger. E tudo isso vai parar onde? Vai parar na linguagem. Vai parar na forma como nós vamos falar com as pessoas. São processos simples, mas que demandam uma engenharia de organização muito complexa. Porque a gente tem que equilibrar as emoções. A gente precisa equilibrar o significado daquilo que a gente está falando. Não é só falar, mas é como falar. É isso que torna a linguagem tão especial. É por isso que quando a gente encontra alguém que a gente se sente seguro, que a gente entende que a gente pode se comunicar, a gente fica tão feliz. Porque uma pessoa que entende a comunicação, ela não é fácil. Por quê? Porque a comunicação, a fala, fazem parte de uma coisa muito complexa, que é o ser humano. Nós somos muito complexos, gente. É por isso que eu sempre digo, sempre fale da forma mais simples possível. Sempre se comunique com simplicidade. Passe a mensagem da forma mais simples, para que o outro entenda. Isso sem falar nos elementos motores da nossa fala. Porque para que a gente consiga estruturar uma palavra, são vários sinais dos neurônios motores que são voltados para toda essa região. Imagina o tanto de fonema que a gente precisa aprender para depois articular no ponto exato para conseguir fazer um determinado som. Gente, a fala não é algo assim, uau, a gente leva tempo para aprender. São vários processos mentais envolvidos, tanto para o aprendizado de uma língua, tanto para quando a gente vai falar, a forma como nós organizamos os nossos pensamentos. Então, linguagem é algo muito complexo. A linguagem é a grande área que envolve a fala, que envolve a comunicação. A gente simplesmente não consegue passar a nossa mensagem e acaba jogando a culpa no outro. A gente fala, nossa senhora, essa pessoa é lerda, não me entende. Não, o problema não está no outro que não compreendeu o que você disse. O problema está em você, que não falou de uma forma clara. Então, comunicação requer esses cuidados, esses detalhes. Uma boa comunicação é feita nos detalhes. Gente, essa pergunta é muito boa. A próxima pergunta, ela vai falar sobre o quê? Vai falar sobre memória. Eu encontrei umas amigas, eu fiz um workshop esses dias e encontrei várias amigas e foi maravilhoso. É sempre muito bom encontrar a galera. Isso era antes da quarentena, pessoal. Agora eu não saio de casa. Mas então, e as minhas amigas pontuaram o seguinte: Val, antes eu tinha problema para falar em público. Antes eu tinha dificuldade, ficava com medo, travava e tal. Agora eu não tenho mais esse problema. Eu já superei isso, amadureci com os anos de experiência e tal. Mas agora surgiu outro problema. Eu fiquei tipo, que problema, gente? Ela falou, agora eu não consigo lembrar do que eu vou falar. E aí a gente entra nessa questão da memória. Gente, para a memória funcionar com todo o vigor, assim, com, sabe, toda a sua potência, a nossa memória precisa de atenção. Então, como que eu vou recordar dos assuntos que eu vou falar se eu não estiver atenta àqueles assuntos? Para que a minha memória atue, a atenção tem que estar focada. E o que eu sinto em muitas pessoas é que eles não têm atenção. Gente, eu falo isso por experiência própria. Eu sou uma pessoa que, minha memória,
Isso às vezes fica tudo anotadinho, muito detalhado aqui, para não esquecer de nada, conseguir responder vocês nos mínimos detalhes. Mas, o que acontece? Quando a nossa atenção não está focada, não está direcionada, o que a gente vai fazer? A gente não consegue ir lá nas outras áreas do cérebro, a gente não consegue resgatar, porque aquele sinal, aquela sinapse que iria realizar aquilo, ela se perdeu com outras informações. Então, o primeiro ponto para que você consiga memorizar as coisas com mais facilidade é ter uma atenção focada. É clichê, é clichê. E no discurso, Val, na minha fala, como que eu tenho uma atenção focada? Quando você direciona o que você vai falar. E você vai focar naquilo que é o seu objetivo com aquela mensagem. Então, se eu for falar de um copo amarelo, você vai falar de copo amarelo. Você tem que tomar muito cuidado para não trazer um monte de informação. Então, você precisa definir. Faz um mapa mental, escreve as palavras-chave. Olha, hoje eu vou falar isso sobre o copo amarelo. Então, a chance de você esquecer de alguma coisa é muito menor. Porque, primeiro, você focou. Segundo, você fez um lembrete visual. Então, coloque essas dicas em dia que eu tenho, no dia a dia de vocês, que eu tenho certeza que ajuda. Outra coisa, marcar a sílaba tônica. Ai, Val, de novo, esse negócio da sílaba tônica, que saco, já tô de cabeça cheia. Não. Para de ser rebelde e escuta. Gente, quando nós marcamos a sílaba tônica, nós definimos bem o significado da palavra. O nosso processo cognitivo, a forma como o nosso cérebro aprende, é por meio de redes semânticas. E o que é uma rede semântica? É uma rede de significado. Quando nós definimos bem a sílaba tônica, nós estamos definindo bem o significado daquela palavra. E quando nós exageramos na sílaba tônica, quando nós aplicamos essa técnica, eu vou conseguir organizar uma rede semântica que tenha sentido dentro da minha proposta. Então, vai ficar muito mais fácil de eu recordar as coisas. Então, se eu for falar sobre voz, eu marco bem a sílaba tônica de voz, vou falar de voz, vou pensar em fono, vou falar de fono. A gente vai conseguindo trazer à memória todas aquelas informações, porque a gente tem a memória de curto prazo, que é a memória que a gente utiliza enquanto nós estamos executando uma conversa, por exemplo, e a memória de curto prazo, tudo aquilo que acontece na memória de curto prazo, dependendo da minha atenção, ela vai para a memória de longo prazo. E o que a gente vai fazer? Esse caminho inverso, a gente vai pegar essa memória que está toda lá na região do hipotálamo e trazer ela para o nosso discurso. Quem ajuda a fazer isso é a sílaba tônica. Então, a sílaba tônica é uma excelente aliada para quem tem problema de memória, de se perder dentro do discurso. Então, marque a sílaba tônica no seu discurso. Se você marcou, primeira coisa que você fez, um guia visual ali, marcou as palavras-chave, quando você for falar as palavras-chave, exagere na sílaba tônica das palavras-chave. Isso vai te ajudar muito a ir retomando o significado e permanecer sempre recordando tudo que você precisa falar. Mas, gente, memória é algo que nós precisamos exercitar todos os dias. Então, coloque exercícios que vocês possam fazer com relação à memória, coisas simples, um jogo. Existem jogos que são muito bons para memória. Então, assim, existem várias atividades que você pode fazer, aquele palavra cruzada. Comece a estimular a sua memória. Tire um tempinho, sei lá, tire uns minutinhos por dia para você marcar uma determinada, uma determinada lista de palavras. Por exemplo, eu gosto muito de fazer esse exercício com os meus pacientes, com os meus clientes, que é, olha, eu vou falar a letra tal e você diz quais são as palavras que aparecem na sua memória quando a gente fala a letra tal. É tipo o jogo do stop, sabe? Tipo o jogo do stop, comece a trazer, a exercitar. Por quê? Quanto mais você exercita, mais essas redes semânticas elas ficam aquecidas e vai ser mais fácil de você lembrar o significado e, consequentemente, organizar melhor as informações do seu discurso sem esquecer nada. Não fique preocupado, porque às vezes as pessoas falam, nossa, só eu que tenho problema de memória, tô ficando velho, tô ficando isso. Não, não é isso, gente. Às vezes é uma questão de atenção.
uma questão de atenção. Se você às vezes não tem uma atenção bem direcionada, bem focada, você vai ter muita dificuldade em recordar as coisas. Beleza? Vamos para a nossa próxima pergunta. Essa daqui é boa. Olha a ideia do ser humano. Olha o que ele diz. Então, se eu domino o conteúdo, eu garanto uma boa apresentação. Então, nada, meu senhor. Gente, o que a gente tem que pensar sobre o conteúdo? O conteúdo é importante? O conteúdo é muito importante. Quem conhece o meu método, quem faz as minhas aulas, os meus cursos, sabe que uma das bases que eu trabalho é a gente estrutura o conteúdo e a partir de um conteúdo estruturado, com uma organização do pensamento, com o método aplicado bem certinho, a gente parte para a parte de forma, que é como vamos organizar a sua voz, o seu corpo, o seu gestual, as suas expressões, tudo aquilo. A gente sempre parte do conteúdo. Só que vocês têm que lembrar uma coisa, gente. Não é só saber o conteúdo que vai te garantir uma boa apresentação. Por que, Val? Porque não é só saber o conteúdo, é saber passar o conteúdo. Gente, eu imagino que vocês já devem ter tido aula com alguns professores da vida que você sai da aula, tipo... A gente vai ter que estudar muito pra gente conseguir passar na prova, por exemplo. Porque o professor falou lé com cresce, não conseguiu juntar nada, não conseguiu... Pois é. Tem muito professor assim. Por quê? É um professor que não tem conteúdo? Claro que não. O cara é topzera, tem muito conteúdo. Só que ele não sabe passar o conteúdo. Ele não sabe organizar o conteúdo de uma forma que fique acessível para quem vai assistir aquela aula daquele ser humano. Então, saber o conteúdo não te garante pissurunga nenhuma, porque se você souber o conteúdo, e o que eu mais vejo é isso, as pessoas que eu mentoro. Ah, Val, vou ter uma apresentação de mestrado, bererê, bererê, ficou 4 anos, 5 anos, doutorado lá, não sei quantos anos estudando muito aquele assunto. Só que o que vai acontecer, gente? Aquela pessoa, ela ficou anos estudando para ela. A apresentação é para o outro, então a gente precisa ter muita sensibilidade na hora de montar uma apresentação para ser o mais claro possível, para ser o mais simples possível, para que todo mundo entenda a importância, a relevância daquele trabalho. E para isso, para que você atinja a sua banca, para que essa banca entenda o seu trabalho, para que todo mundo entenda o que você está falando, você precisa de algumas etapas que são muito importantes. Primeiro é organizar esse conteúdo. Você não vai pegar esse conteúdo que você estudou durante esses anos todos e despejar na galera. Gente, isso não dá. E outra coisa, depois que a gente estruturou o seu conteúdo, a gente vai estruturar a sua pessoa. Porque às vezes a pessoa sabe muito, mas ela não consegue abrir a boca, ela não consegue articular, ela não consegue trazer uma voz que tem um tom, sabe? É aquela voz monótona, quando você sai, você assiste, você dorme. Então, são elementos que são cruciais. Eu não diria que existe o mais importante, se é o conteúdo, se é a forma. Não existe um mais importante. Eu acredito que todos eles se complementam para que você consiga realizar uma apresentação, ó, show de bola, 10, assim. Então, nunca pense, eu sei isso, eu domino isso, então não. O que você vai fazer? Vai estruturar sua apresentação de uma forma simples, vai pegar um amigo que não é da área, vai explicar para ele. Se ele fez uma cara de interrogação, se ele não entendeu o que você está falando, anota, aquele slide não tá bom. Deixe tudo mais simples, mais visual possível na sua apresentação. Use palavras simples. Quando você usar um conceito muito específico, explique aquele conceito. É isso que você vai fazer. É mão na massa e simplifica. Não vai fazer aquela apresentação querer dar um de, sabe, falando coisa que ninguém entende, porque isso vai só prejudicar o seu trabalho. Simplicidade é tudo. Próximo. Essa daqui, gente. Vocês sabem o que é uma pessoa prolixa? Uma pessoa prolixa é uma pessoa
que começa a falar de um assunto e ela nunca termina. É como se ela fosse abrindo vários parênteses. Ela vai abrindo parênteses na conversa. Ela começou a te falar do vestido da amiga. Dali a pouco ela muda do vestido da amiga para a porta de vidro que tinha na casa da amiga. Da porta de vidro ela vai falar sobre a comida e você fica se perguntando o que é mesmo que ela ia falar sobre o vestido da amiga. Passaram-se 10 minutos e você ainda não sabe. Isso é uma pessoa prolixa. É uma pessoa que quando você faz uma pergunta simples, reta, sabe, objetiva, papum, você só quer uma resposta de sim ou não, quero ou não quero, a pessoa fica achando milhões de explicações. Ela viaja na maionese. Isso é uma pessoa prolixa. E a pessoa falou assim, Val, me falaram que eu sou prolixo. Tem cura? Tadinho, gente. Mas vamos lá pensar uma coisa. Tadinho nada. Vamos desenvolver esse negócio. A maioria das pessoas não tem paciência com gente prolixa. Porque não dá, a pessoa perde muito tempo. O que ela poderia explicar em 1 segundo, ela explica em 2 horas. Então, o que a gente precisa fazer para deixar de ser prolixo, meu filho? Você descobriu agora que você é prolixo, está sofrendo, não sei o que faz. Não sofra. Você vai fazer um exercício muito simples. Você vai pegar, escutar com muita atenção o que a pessoa te perguntou e vai focar naquele objeto que ela falou. Você não vai falar mais nada para mais nem para menos. Se ela te perguntou, você gosta de suco de limão? Gosta de suco de limão? Não, não gosto de suco de limão. Sim, gosto de suco de limão. Ai, Valéria, mas é tão difícil. Eu quero falar que eu amo limão, que eu amo melancia, que eu amo suco de limão. Não, se controla. É um exercício. Um exercício que você precisa fazer. Primeiro, se escuta. Começa a observar, ser prolixo. Cara, será que eu sou prolixo mesmo? Por quê? Começa a se gravar enquanto você fala sobre um assunto. Esse é o melhor jeito de pegar assim o prolixo. Pá! Quantos minutos fica lá no gravador ele falando sobre aquele assunto? Então, você precisa responder de forma objetiva e focada. Não tem outro jeito. A pessoa fez uma pergunta, você vai responder o que ela perguntou. Se pediram para você falar sobre tampinhas vermelhas, você vai falar sobre tampinhas vermelhas. Você não vai falar sobre a garrafa, você não vai falar sobre o que tem dentro da garrafa, você não vai falar onde as pessoas jogam a garrafa, você não vai falar o que você faz com a garrafa. Você vai falar sobre tampinha vermelha. Ai, Valéria, mas é muito difícil. Sim, é difícil e é por isso que eu chamei de exercício, gente. É um exercício muito simples, mas não significa que ele é fácil. E aí a gente precisa treinar a nossa capacidade de ter o controle sobre a nossa fala. Porque o que o prolixo me mostra? O prolixo me mostra que ele não é presente, que ele não está consciente de tudo aquilo que ele está falando. E a segunda coisa, quando nós somos prolixos, quando a pessoa é prolixa, ela não consegue controlar o impulso daquela comunicação. É como se fosse mais forte do que ela. E como que nós exercitamos esse tipo de função? Como que a gente exercita o nosso self-controle, o nosso autocontrole? Nos escutando. Assim não vai ter nenhum tipo de ação que o meu corpo vai realizar, que a minha fala vai expressar, que seja um impulso. Então, nós precisamos saber controlar os nossos impulsos comunicativos. Ser prolixo é um impulso comunicativo, que a pessoa é incapaz de perceber, incapaz de controlar e ser focada, direcionada. Então, quando alguém te perguntar, meu caro amigo prolixo, você vai responder só o que a pessoa perguntou. Se alguém te pedir para falar sobre um assunto, você vai dizer só aquilo que ela falou. Vamos para mais uma pergunta. Por que eu tenho tanto medo de falar? Val, eu sei que é importante, eu sei que eu preciso me comunicar, mas eu tenho muito medo. Gente, sabe o que faz? Quem faz isso com a gente? Os nossos pensamentos sabotadores. Esses pensamentos sabotadores, eles estão dentro de nós por vozes que nós escutamos, por coisas que fizeram parte das nossas vivências, das nossas experiências ao longo da nossa vida. E chega um momento que a gente fica
com muito medo, mesmo sabendo que aquilo é importante, mesmo sabendo que você precisa falar, que aquilo é significativo, que vai mudar a sua vida, você vai tender a se sabotar e não fazer. E por que com a fala é tão marcante? Gente, porque toda vez que nós falamos, toda vez que nós nos expressamos, nós estamos nos colocando num ponto de vulnerabilidade. Por quê? Pode ter uma pessoa que não concorde, pode ter uma pessoa que não goste, pode ter uma pessoa que não queira me ouvir. Então, toda vez que nós estamos falando de medo, o pensamento sabotador que vem na nossa cabeça é o seguinte: você precisa ser aceita. E quando você pensa que você pode não ser aceita porque os outros vão pensar que você não é boa o suficiente, que você não é inteligente o suficiente, que você não é legal o suficiente, porque você falou isso ou aquilo, nós vamos tender a escutar essa vozinha sabotadora, esse pensamento sabotador, e nós vamos limitar a nossa capacidade. Como assim, Val? Gente, tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que a gente sabe que vai trabalhar muito duro para conseguir, ele está fora da nossa zona de conforto. É muito confortável para quem tem medo, para quem fica ansioso com relação à comunicação, ficar na sua zona de conforto e não se comunicar. Mas isso não vai te levar a lugar nenhum. Se você entende que a comunicação é algo que vai te ajudar a alcançar aquilo que você quer, que vai te trazer oportunidades, você precisa sair dessa zona de conforto. E como a gente sai da zona de conforto com relação ao medo e à ansiedade na hora de falar? A gente precisa identificar o que nos faz travar. É uma falta de conteúdo? É algo interno ou é só um medo externo? Se é algo interno, eu vou trabalhar para desenvolver essa habilidade. Eu vou estudar sobre o assunto. Mas se é algo externo, eu preciso entender por que algo de fora está me privando tanto com relação à minha comunicação. E a partir de entender se é algo de dentro ou se é algo de fora, você vai saber o que você vai fazer. Você vai começar a racionalizar esse medo. Você não vai deixar só as emoções te guiarem. A parte racional do seu cérebro vai falar, beleza, tá com medo por causa disso, disso. Mas agora você não precisa mais ficar com medo disso, porque você estudou, porque você se preparou e você desenvolve essa segurança. Mas para desenvolver a segurança, primeiro você precisa quebrar essa parede que te impede, essa zona de conforto. E como que a gente trabalha a nossa comunicação, como que a gente desenvolve a nossa comunicação? Exercitando, se comunicando. Às vezes você vai fazer isso com uma fono, vai fazer isso com os amigos, você vai buscar uma forma de trabalhar a sua comunicação. Em um primeiro momento, pode ser que seja algo mais restrito, mas depois isso vai se ampliando. Sempre comece pequeno, eu sempre digo que o que começa grande é monstro. Então, se você tem muito medo de falar em público, se você fica muito ansioso, comece exercitando todos os dias com um amigo. Sei lá, marque com ele por Skype e fala, olha, o que você acha da gente cada dia falar sobre tal assunto? E assim você se organiza e faz a apresentação para ele. Porque dessa forma você vai ganhando segurança e você vai observando como você é capaz de falar sobre os mais variados assuntos. E não escolha só assuntos que você domine. Comece com os assuntos que você domine e depois expanda para assuntos que te deixam desconfortável. Porque assim você vai entendendo como você reage e vai aprendendo o que fazer em cada uma dessas situações. Vamos para mais uma pergunta. E essa pergunta é muito linda. Eu amo essa pergunta. Sabe por quê? Porque pra mim, quando a pessoa se dispõe, não importa se ela tem medo, se ela é tímida, a pergunta é a seguinte, gente. Sou tímido, /introvertido, /inimigo, inibido. Ele deixou bem claro tudo que ele é. Eu já entendi. Muito obrigada. Mesmo assim, eu posso fazer uma boa apresentação? Eu que te pergunto. O que te impede de fazer uma boa apresentação? Você acha que é essa timidez, essa introversão e essa inibição?
na minha experiência, eu vejo os tímidos dando um show nos desinibidos. Sabe por quê? Porque o tímido tem medo e ele se prepara. O tímido sabe que uma boa apresentação não é feita de improviso, que ninguém simplesmente começa a fazer uma excelente apresentação, que tenha excelência naquilo que ele faz, sem treinamento. Agora, o desinibido, o desenvergonhadinho, ele acha que ele já fala super bem, ele acha que ele não precisa se preparar. Ele subestima o papel da preparação para que ele tenha um excelente desempenho, um excelente desenvolvimento. Então, o que você precisa fazer, meu caro amigo tímido, introvertido e inibido? Primeiro, você, com certeza, você e qualquer pessoa do mundo que queira fazer uma boa apresentação, vai fazer, basta a pessoa querer. Aqui já diz, se a pessoa quer fazer uma boa apresentação, ela vai entender quais são os passos que constroem uma boa apresentação. Quais são os 3 passos que você, meu amigo tímido, introvertido e inibido, precisa desenvolver para fazer uma boa apresentação? Primeiro, organizar o seu conteúdo. Você com certeza é uma pessoa que tem muito conteúdo e provavelmente você tem uma complexidade de pensamento bem grande, porque a maioria dos introvertidos que eu conheço são pessoas extremamente observadoras. Então, a capacidade deles de absorver o conhecimento é fantástica. Então, você vai pegar esse seu conhecimento e vai deixar ele organizado de uma forma simples. Depois que você estruturou o seu conhecimento, a sua apresentação, em um mapa mental, do jeito que qualquer pessoa poderia entender, você vai começar a observar você. Como eu me comporto, como eu me comunico. Ai, Valéria, eu sou muito tímida. Ninguém é tímido o tempo inteiro, gente. A gente fica tímido. Pode ter momentos que você é tímido, pode ter momentos que você é introvertido, pode ter momentos que você é inibido. Mas você não é isso a vida inteira, pelo amor de Deus. Então, observe os momentos em que você não está em um estado de timidez, em um estado de introversão e um estado de inibição. Perceba esses momentos, como você se comunica com as pessoas, como você fala com as pessoas que estão próximas de você. Porque quando você se comporta assim, você gera nas pessoas maior proximidade. As pessoas vão querer ficar perto de você, vão querer te escutar. Por quê? Porque elas estão interessadas no que você fala, porque elas se conectam com você. E aí, depois de você entender como você funciona e quando você não está nesse estado, comece a observar e a perceber o que você quer que as pessoas sintam enquanto você fala, meu caro tímido. Olha, eu quero que eles sintam segurança, assertividade, que eles entendam o que eu estou falando e que eu passe essa clareza. Então, sabendo o que você quer que eles sintam, você vai conseguir ter o domínio total e vai conseguir moldar tanto a questão do conteúdo quanto a questão da forma. Porque você vai entender do que você vai falar, para quem você vai falar e como você vai falar. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, meu querido tímido. E só uma coisa, ninguém sou tímido. Não, você fica tímido. Combinado? For me escrever, não escreve que é tímido, não. Você fica tímido. Val, eu fico tímido quando eu preciso falar em público. Aí eu entendo. Ninguém nasce tímido, gente. Eu espero que essas respostas tenham feito sentido para vocês. Se mesmo assim vocês ficarem com dúvida, pois mande mais perguntas. Valéria, eu não entendi isso. Valéria, pois fale mais sobre isso, que eu volto em um outro vídeo para responder vocês. Um beijo no coração, até mais. Tchau!